Olá, turma, tudo bem com vocês? Essa aula que eu estarei gravando, vocês vão acompanhar o áudio, de eu explicando a aula, juntamente com o slide, certo? Não aparecerá aí a minha imagem. Estamos ainda se tratando do projeto de comunicação no mundo do trabalho, e essa semana irei tratar sobre os tipos de linguagem da comunicação. Bom, o objetivo dessa aula é compreender a respeito da comunicação e linguagem, estudar sobre a forma como nos comunicamos, utilizando os diversos tipos de linguagem, assim como também os meios em que essa linguagem está sendo destinada, que são os sinais. A gente vai entender um pouco sobre isso. Bom, conforme apontamos, as linguagens verbal e não verbal são utilizadas como recurso comunicativo nas organizações. Com o advento da tecnologia, a integração entre linguagens passou a ser comum para maior efeito e eficácia na comunicação. Então, a linguagem a qual nós comunicamos pode ser tanto verbal quanto não verbal, né? Pode ser em palavras ou não, ou gestos, né? Mas aí, com o advento da tecnologia, a comunicação, ela é possível, a linguagem, ela é possível de outras formas. Até mesmo, por exemplo, você não necessariamente formulando uma frase, mas colocando, como nós temos aí os memes, os emoticons, né? E aí já dá para entender e perceber do que a pessoa está se tratando, né? Então, com o advento da tecnologia, a forma de comunicação, de linguagem, acabou se amplificando. Conheça agora, então, os tipos de linguagem que circulam pelo mundo e pelo ambiente empresarial, além dos instrumentos relacionados a cada um deles. Então, é justamente isso que nós iremos tratar aí mais para frente nos slides. Bom, para a semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento, do sentimento em signos, conhecidos pelas partes envolvidas. Então, estes símbolos são, então, transmitidos e reinterpretados pelo receptor. Então, na semiótica, o ato aí de nós comunicar é o nosso pensamento que está sendo materializado através da linguagem, né? E então vamos entender os tipos de linguagem. A linguagem verbal, né, ela pode ser passada através de escritas, que podem ser por ordens escritas, cartas, manuais, boletins, panfletos, contratos, fax, e-mail. Isso tudo é o tipo de linguagem verbal escrita. Já a linguagem verbal oral, ela é por meio de conversa, de reuniões, audiências, entrevistas. Então, a linguagem verbal, ela está ali dividida em escritas e orais. A auditiva, ela tem 3 tipos de linguagem ali: a direta, indireta e simbólica. A linguagem auditiva direta, nós interpretamos ela através de conversas, entrevistas e reuniões. Temos aí o telefone, o rádio, o alto-falante, e a simbólica é sirenes, apitos e buzinas. Então, a linguagem auditiva, como a própria palavra diz, né, é através da audição. A gente consegue interpretar o que o outro quer passar através da audição. Se a gente não tiver os outros instrumentos, como no caso, até a visão, ou no caso, até a falta de fala mesmo, né? Aqueles, por exemplo, que têm deficiência e não falam, né? Mas ouvem, a forma de linguagem dele é através desses símbolos aqui, das formas diretas, indiretas e simbólicas, certo? Temos a linguagem visual também, que pode ser aí passada através de pictográficos, através de pinturas, fotografias e desenhos, diagramas, mapas, os escritos pictográficos, que são cartazes, filmes mudos com legenda, gráficos, diplomas e certificados, os simbólicos, luzes, bandeiras e logomarcas. Então, a linguagem visual é aquela linguagem que só através da visão a gente consegue interpretar o que o outro está passando com aquele símbolo, com aquele objeto, certo? Vou concluir. A linguagem humaniza o homem. Então, por meio dela, os seres humanos, eles expressam sentimentos, constroem pensamentos, interagem com o ambiente e com os outros indivíduos. Dominar, então, o código linguístico é fundamental para a execução de tarefas rotineiras e para ter um bom aproveitamento no mundo acadêmico e profissional. Então, é muito importante a gente entender aí como que a linguagem, a gente já é conhecido de praxe nosso, a linguagem verbal, né? Que é a que a gente mais utiliza, que é através de escritos orais, mas a linguagem auditiva e a visual, ela está geralmente mesclada com a linguagem verbal, né? Muitas das vezes a gente, até mesmo pelo meio da tecnologia, a gente muitas vezes não fala, né? Não é através de sons, é ali digitação. Então, a gente é mais pela linguagem visual, né?
Então, outros momentos, através da linguagem auditiva, dependendo da forma da abordagem ali, da conversação. Então, muitas dessas linguagens, elas vão se formando juntas, né? Então, a gente utiliza tanto a linguagem verbal, auditiva e visual, a gente usa todas juntas, né, de uma vez. Aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, tanto visual, auditiva, ou não falam, elas utilizam uma linguagem ou outra, né? Às vezes não é impossibilitada de ter a linguagem visual por conta da visão, a falta de visão, então ela interpreta a linguagem através da audição e através das palavras, né? Então, é interessante a gente compreender isso. Bom, a atividade acerca aí dessa aula é a seguinte: a mente humana, ela pode apresentar características muito variadas, certo? E é por isso que a informação que entra no nosso cérebro pode ser mais ou menos absorvida em função do tipo de estímulo que recebemos. Então, com o passar dos anos, tudo que aprendemos forma a nossa bagagem de conhecimento. Mas qual é a nossa maneira de aprender? É importante a gente entender esses vários tipos de linguagem, até porque nós recebemos estímulos, né? Estudamos através de vários tipos de linguagem. A principal forma de nós aprendermos algo é através de uma linguagem, seja essa linguagem verbal, auditiva ou visual, né? E alguns conseguem aprender mais através da linguagem visual, outros através da auditiva, né? Outros através da verbal. Então, por conta disso, eu vou encaminhar para vocês um teste. E a atividade será esse teste. Vocês vão realizar, vou abrir ele aqui para vocês até acompanharem e saberem, né, qual que é. Vocês vão... Deixa eu entrar aqui. Vocês vão, então, entrar no link que vai ser encaminhado para vocês e vai aí entrar nessa página aqui, certo? Teste a sua forma de aprender. Bom, o que você vai fazer? Vai responder. Tem algumas perguntas, né? A que fonte você prefere recorrer para resolver as suas dúvidas no dia a dia? São perguntas rotineiras, perguntas pessoais. E aí você vai estar respondendo. Vamos aqui na primeira, né? A que fonte você prefere recorrer para resolver as suas dúvidas no dia a dia? A, ao Wikipédia, ao YouTube ou pergunto para um conhecido? Aí vamos supor aí que você é pelo YouTube. Então, aí, a letra B, você coloca um ponto, você soma um ponto. Então, é importante que você esteja com algum lápis, uma caneta aí por perto, um bloco de notas pelo computador, tá? Para somar aí, porque no final, para você saber o resultado do seu teste, é através aí da somatória daí dessas perguntas, tá? Então, se eu respondi YouTube, que é no meu caso, aí eu vou ver aqui, letra B, 1, então eu somo 1. E aí, a 2, você vai também, a mesma pergunta, qual que é, de acordo aí com a sua resposta, A, B ou a C. Clique em cima, aí vai virar o tabuleirozinho aqui. Se você respondeu a A, aí você soma 1. Se é a B, você deixa 0. C, 2, certo? E vai somando. São poucas perguntas, são 10 perguntas. E aí o resultado final vai te mostrar se você é o visual, aí vai explicar aqui. Quem é visual, as cores e as formas são a primeira coisa que chama a sua atenção. Muitas vezes, ao pensar em algum conceito, você costuma associá-lo rapidamente com uma imagem, prefere lembrar o que lê e não o que escuta. Então, geralmente, uma pessoa visual, ela aprende através mais do visual, de você ver algo para memorizar e organizar seu pensamento. O auditivo o importante para ele é a audição, né? Então, é por isso que ele adora escutar histórias, música, né? E já o sinestésico, você precisa viver a experiência. Então, o sinestésico, você precisa estar aqui, ó, não importa se as pessoas dizem que a água evapora após tanto tempo, você precisa fazer o experimento para acreditar. Então, você já é mais algo de colocar na prática. Na prática, você aprende, certo? Os jogos de dados foram criados para pessoas com a sua capacidade de aprendizado. Então, aqui eles já dão até dicas aqui, né? De como melhorar a sua atenção, enfim. Então, é importante a gente entender por quais canais a gente tem mais possibilidade de aprender, né? A nossa personalidade, o nosso cerne tem mais facilidade de aprender. Porque, sendo assim, a gente vai
vai estar aí aguçando esse canal para a gente poder aprender cada vez mais, né? Certo? E é isso, então. A aula desta semana, tá? Será esse teste, você vai colocar o resultado seu. Então, se deu sinestésico, você vai copiar o que fala aqui e coloca o que está escrito. Se deu visão, se deu audição, aí você escreve, certo? Você escreve o resultado seu. Meu resultado deu visão. Meu resultado deu auditivo. Meu resultado deu sinestésico. E aí você escreve o que está escrito aqui, informando quais são as determinações para você que determinado, se você ficou com sinestésico, o que você precisa, de que forma você aprende, né? Aí você coloca aqui para mim também para saber, certo? E é isso, então, pessoal. E aí vocês vão, então, me informando qualquer dúvida que tenham acerca dessa aula, acerca dessa atividade, é algo bem simples e bem dinâmico mesmo. Seria até bacana a gente estar presencial para a gente fazer uma roda de conversa e comentar sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, é muito bom vocês entenderem aí essa questão de teste e até repassem esse teste, é muito importante, todos nós sabemos por quais canais a gente tem mais facilidade para aprender, tá certo? Então, todos, então, uma ótima aula, uma ótima atividade e até a próxima.